Boa noite a todos. Temos bastante material conceptual, bastante ideias já formuladas e explicadas para observar agora alguns dos problemas que pusimos ao começo deste curso. Se lembra, falamos da estrutura do conhecimento, da estrutura da ciência, falamos das modalidades de construir conhecimento, quando esse conhecimento tem como interesse sociedade. Quando o problema do conhecimento tem como referência sociedade. E você lembra também que dissemos que antes de utilizar um conceito era necessário definir para evitar confusão e para evitar que se continuara a discutir sem entender-se. Porque quando se discute no interior das ciências sociais, se utilizam talvez palavras que têm sentidos diferentes. Se utilizam fórmulas que têm sentido diferentes. Mas, mais que todo, se utiliza uma representação que não tem realidade. O que quero dizer? Uma representação que não tem realidade. Quero dizer que se fala ou fala-se de sociedade, assim como se o falar de sociedade fora algo que acontece afora da sociedade, claro? Porque se considera sociedade como um objeto que pode ser observado desde afora. Assim que, em tentar de produzir um pouco de claridade sobre todos estes temas, estes conceitos, era um trabalho necessário. Hegel falava da paciência e da dor do conceito. Eu tenho a expectativa que você pode ver, sim, a paciência da produção de conceitos, mas não a dor, porque vejo aqui caras de sonrisa, caras felizes. Isso quer dizer que a terapia da teoria dos sistemas produz resultados positivos. Você agora está um pouco mais felizes com a teoria dos sistemas e você não sabe qual poderia ser o futuro da felicidade que pode ser produzida através da teoria dos sistemas. Por que esta felicidade não é uma piada, como se diz em espanhol, não? Piada. Chiste, sim. Não é uma piada. Por que digo felizes? Porque, mire, ao final desse caminho, você, esta é a minha expectativa, vai ver que se não aceitamos essa ideia da objetividade dos objetos, da colocação exterior dos objetos, então, o que tratamos como sociedade inclui ao nosso falar sobre a sociedade como parte dele mesmo. Em outras palavras, se quer dizer, para falar um pouco mais filosófico, que nós construímos mundos, mas somos partes dos mundos que construímos. Isso quer dizer que temos possibilidades de construir mundos diferentes, pero temos a responsabilidade dos mundos que construímos. E responsabilidade não é um conceito moral. Quem constrói um prédio, quem constrói uma casa, não tem responsabilidade moral frente à construção. Tem outras responsabilidades que era a possibilidade de construir de maneira diferente, sendo que na construção ele era parte do que estava fazendo. Quer dizer, em outras palavras, possibilidades diferentes, as quais incluem a nós,
como una de ellas. Assim, eu espero que essa pode ser, digamos, a perspectiva da felicidade que você pode obter ou alcançar através da teoria dos sistemas. Se os conceitos que utilizamos agora nos permitem de falar de maneira mais livre, então nós entendemos o que quer dizer tratar a sociedade como sistema. E quais são as consequências de se tratar a sociedade como sistema. Não quer dizer tratar a sociedade como um objeto fixo, mas observar a sociedade como se transforma através das mesmas observações dela. Isso quer dizer, em outras palavras, que precisamos de técnicas da observação tão complexas que podem alcançar o nível da complexidade dessa sociedade. E por que essa sociedade tem este nível tão alto de complexidade? Mas porque se transforma através de todas as observações que observam ela como sociedade. Quando você, por exemplo, lê sobre um diário, um periódico, uma revista, a política no Brasil, nesse momento, tem problemas, e se explica esta coisa. E a revista fala da política. E você lê, e você comunica, e você fala com alguém diferente. Essa, que é produção de comunicação, produção de sentido, é transformação da sociedade mesmo. Quando no interior da política se descreve esse momento no Brasil está caracterizado por estes problemas e estes problemas, não se está produzindo uma descrição da realidade. Essa era a confusão das velhas teorias. Não se está descrevendo a realidade, se está construindo. Pero, miren, olhem, se está construindo não realidade, porque seria outra realidade, assim como se supunha que era a primeira. Se está construindo o que se vai a utilizar como realidade. E nesse sentido, opera como realidade, existe. Porque o meu interactor, quero dizer, a pessoa com a qual estou falando, estou discutindo, ele discute sobre esta realidade. Na realidade, está produzindo outra vez outra realidade e está utilizando-a como realidade. A ideia de uma objetividade de algo que existe não tem referências reais. E quando digo reais, quero dizer que podem ser observadas, não que tenham ontologia. Vem, então, como se manifesta como impossível descrever a ideia de descrever realidades. A ideia mesma de uma realidade. E nós continuamos a utilizar velhos instrumentos, armas, como objetividade. O que quer dizer objetividade? Você precisa ter medo frente a estas expressões. Objetividade quer dizer que existe algo que é realidade e que todos podem ver que é assim. E quem tem coragem para dizer, não é assim, ele precisa ter uma força muito mais grande, mais alta dos outros que estavam dizendo, mira, essa é a realidade. E tem risco de ser excluído da comunicação. Leiam, por favor, eu estou fazendo pela terceira, quarta vez, O Alienista, do Machado de Assis. São 3, 4 vezes que eu leio ele. Tem sempre esta coisa fantástica. A loucura, a insânia e a razão. Quer dizer, extrair a pérola da razão como se diz, da concha, que era a insânia, a pérola da razão. Até quando ele não chega a ver que a concha não era a insânia,
era a razão, e a pérola podia ser a insânia, e se transforma. Aquilo que estava no interior saem, e aquilo que estava fora entram. Até quando, ao final de todo, fica ele sozinho na Casa Verde, no manicômio, Casa de Orantes, se chamava. Essa ideia da realidade. Realidade que é uma ideia que temos a costume de atribuir à filosofia. Na realidade, nós todos os dias, na vida cotidiana, no falar, na comunicação de todos os dias, tratamos como realidade o que achamos ser a realidade. E confundimos uma mesa, que tem uma objetualidade, que não tem como objetualidade nada a ver com sociedade, com o que tratamos como objetos sociais. Nesse momento o Brasil está vivendo dificuldades. Ou os problemas do aprendimento na universidade têm estas características. O amor moderno tem essa característica. Tratamos todas sempre como realidade e produzimos essa confusão entre objetualidade dos objetos e objetualidade dos objetos, chamamos-los sociais. Você conhece este princípio do... como se chama em física? O termóstato. No, termóstato, o princípio do termóstato. Mira, quando você tem ar condicionado aqui, você põe 25 graus, não? Quando o termostato, sim. Quando o calor no quarto chega a 25 graus, o termostato ataca e toma outra vez, quando desce ataca, quando desce ataca. Este é o exemplo típico da circularidade da construção de objetos. Né? Que é o ar que ativa o termostato ou o termostato que ativa o ar? Claro, o termostato considera o ar como objeto e o ar considera o termostato como objeto, naturalmente. Porque é uma circularidade, se me posso permitir a palavra, perfeita. Outro, que é isso? Cambia outro, que cambia que cambia outro, que cambia que cambia outro. Não? O ar não tem objetualidade frente ao termostato, que sem ar não tem objetualidade. Claro, não? São reciprocidades contínuas, assim como realidade. Só que, quando falamos de realidade no sentido da sociedade, dos objetos sociais, não? Essa reciprocidade contínua se dá de perspectivas infinitas que podem ser todas diferentes. E quanto mais diferentes e incongruentes, isso quer dizer que uma pode contradir a outra, pode negar a outra de maneira total, de maneira parcial, quanto mais, tanto mais se faz quente, para assim dizer, o problema da auto-organização da sociedade. Por quê? Aun se as perspectivas são incongruentes, os observadores diferentes, as observações diferentes, as modalidades de construção do que tratamos como objetualidade da sociedade, da produção desse tipo, são tantas, aun se é assim, pero, de todas maneiras, quando dizemos direito, nós todos sabemos que não precisamos ir na igreja para ter direito. Quando dizemos conhecimento, nós todos sabemos que não precisamos perguntar a um xamã para saber que é conhecimento. E quando queremos entendermos sobre arte, sabemos que não precisamos ir em um tribunal. Quero dizer que essa complexidade
essa infinita e contínua recursividade da abertura de possibilidades tem em si mesma possibilidades de autocontrole, autoestabilização. Esse auto, pero, é importante porque, primeiro, quer dizer que não se pode fazer nada do exterior. E segundo, que tudo o que acontece faz parte desse universo da comunicação social. Voltamos outra vez às perguntas dos primeiros dias, dos primeiros encontros. O que faz a ciência? O que pode fazer a ciência? Primeiro, não pode pôr ordem, não pode construir ordem. Não é essa a função da ciência. A função da ciência é produzir conhecimentos. Não pode transformar a sociedade. Pode reconhecer a ciência que ela mesma é uma das possibilidades de produzir sociedade. Primeiro. Segundo, em todos os lugares da sociedade, isso quer dizer, quando utilizo a palavra lugares da sociedade, quero dizer na política, na educação, no direito, na religião, em todos estes diferentes lugares, precisa-se produzir representações da estrutura social. Isso quer dizer, precisa-se produzir realidades. Melhor, se precisa produzir o que vai a ser tratado como realidade por cada um desses lugares da sociedade, por cada um desses sistemas sociais. Assim que direito precisa auto-representar-se como direito, para poder operar como direito e reproduzir continuamente a diferença entre si mesmo e os demais lugares da sociedade. O mesmo acontece na economia, na educação, na religião, em todos os lugares da sociedade. Essas autorrepresentações fazem possível aos diferentes lugares da sociedade operar. Então, retomamos os conceitos. Sociedade, dizemos que tratamos como um sistema e um sistema universal da comunicação social, primeiro. Segundo, que tratamos este sistema como único. Terceiro, como exclusivo. Se quer dizer que não podemos imaginar que se pueda produzir algo social afora da sociedade. Outro ponto e outro conceito. Essa sociedade reproduz em seu interior a distinção que a faz possível. Você lembra que a distinção que faz possível sociedade é a distinção entre um sistema e um ambiente. Dessa maneira, sociedade se transforma no seu interior em ambiente de si mesma. Claro? A sociedade se transforma no seu interior em ambiente de si mesma. Isso quer dizer que, pido aqui, nesse ponto, um pouco de atenção. Isso quer dizer que, no seu interior, sociedade produz diferenças entre sistema e ambiente. A forma através da qual essas diferenças que se produzem na sociedade se relacionam entre si, essa nós chamamos forma da diferenciação social. Os que chamamos
diferentes lugares da sociedade são eles resultados dessa diferenciação social. Assim que podemos indicar, definir, diferenciar, como você quer, sociedade como um sistema universal da comunicação social, pero podemos indicar também direito como sistema social da comunicação social. Isso quer dizer que direito é sociedade. O mesmo podemos fazer com economia, podemos fazer com política, podemos fazer com arte, ciência, etc. Assim que o que até agora consideramos como um sistema universal, que seria a sociedade, no seu interior se multiplica em tantos diferentes sistemas. Todos são sociedade, cada um de maneira diferente. Todos são estruturas da comunicação social, cada um de maneira diferente. Sou consciente que apresentar estes conceitos pode ser algo pesado, etc. Mas não temos outras alternativas para poder ter um nível de claridade sem confusão. Agora sabemos que não só sociedade podemos tratar como sistema, mas os diferentes lugares no interior da sociedade, que são resultado da diferenciação social, são sistemas eles mesmos, que têm estruturas como você sabe que tem todos estes sistemas. O que faz essa teoria da qual começamos a falar ao começo, da qual temos agora tantos conceitos? Essa teoria nos permite observar como entre estes sistemas se constroem diferenças que são resultados da evolução da sociedade. Agora temos uma representação do que se acostumava a chamar história da sociedade. Nós podemos considerar essa história como evolução. Assim que, para descrever as diferenças que temos, por exemplo, entre sociedade antiga e arcaica, medieval, renascimental, como se diz, ou sociedade moderna, etc., nós podemos descrever sempre sociedade, né? Não homens, sociedade. A podemos descrever observando a evolução. E a evolução interessa essa forma da diferenciação no interior da sociedade. Se que a evolução interessa direito como interessa a economia, e interessa a estrutura do que chamamos direito, no seu interior, e as relações entre direito e economia, economia e política, política e educação. Em outras palavras, em todas as sociedades teve uma economia, teve uma religião, direito, etc. Pero com estruturas diferentes, primeiro, e com relações entre eles totalmente diferentes. Dessa maneira, podemos ver como, desde sempre, se produziu sociedade, pero sempre de maneira diferente. Não são as famílias que se somam e produzem sociedade. É sociedade que se diferencia em família. É sociedade que se diferencia em um centro e em uma periferia. Porque os lugares da geografia não têm diferença social. Os lugares como lugares. E produzir, por exemplo, bens, não é uma coisa que tem a ver com a natureza, mas tem a ver com a sociedade. Porque tem que ser aprendido, comunicado, tramandado, realizado, reproduzido. E essas são todas
prestações sociais. A paciência e a dor do conceito. Hegel, Fenomenologia do Espírito. As primeiras páginas. Tenho toda a compreensão pela paciência e agora começo a pensar até pelo conceito, pela dor do conceito. Porque você, não sei quanto estão acostumados a seguir argumentações que têm, como estas que estamos fazendo nós, uma conexão lógica muito forte, de maneira que se perde um lugar da conexão, tem risco de perder-se. E espero que isso não aconteça com você. Porque chamei felicidade, pode ser que não é felicidade, mas seguramente é interesse e é a gratificação mais grande que vocês podem dar a quem fala. Prazer muito mais grande que pode existir. Assim que não se preocupem, se me parece quando vocês estão cansados, nós paramos e respiramos um pouco e depois começamos outra vez. Então, evolução. Que é o que evoluciona na sociedade? A ideia de evolução, você sabe, uma ideia do século XIX e foi produzida, construída como uma técnica de descrição das transformações dos seres vivos. Nós utilizamos as ideias da evolução. Claro, não utilizamos os mesmos conceitos, etc. Por quê? Porque a sociedade não é um sistema vivo, mas um sistema que opera através do sentido. Isso fica claro. Assim que não temos risco de fazer uma sociobiologia, como tantas sociobiologias. Os homens podem evolucionar no sentido da teoria evolucionista dos sistemas orgânicos, a sociedade evoluciona de maneira totalmente diferente. Por que evolução? Porque uma estrutura da sociedade como aquela que estamos tentando de apresentar não pode ser resultado de programas. Nós sabemos que os organismos que têm programas, como células, por exemplo, genes, os programas, não? As codificações, eles também se transformam de maneira não programada. E a sociedade se transforma de maneira que não pode ser programada, porque ela, como máquina complexa, lembra a ideia de máquina complexa? Ela é imprevisível por si mesma, claro? E as técnicas que tem para transformar-se são técnicas que são recursivas, mas todas imprevisíveis. Assim que a ideia da evolução podemos apresentá-la dessa maneira. Improbabilidades de transformações, improbabilidades se fazem possíveis por si mesmas, pela reprodução dos mesmos mecanismos evolutivos. E quais são os mecanismos evolutivos? Mirem, olhem, sociedades como as sociedades arcaicas tinham uma baixa potencialidade evolutiva. Por quê? Porque elas tinham poucas possibilidades da variação. Já a linguagem, nas suas primeiras formulações, quando ainda não tinha a negação, sem negação, a linguagem tem baixa potencialidades evolutivas. Baixas potencialidades, porque a descrição pode ser só positiva.
Você sabe que a negação é uma invenção bastante tardia na linguagem. E a negação tem só a possibilidade de duplicar as possibilidades da linguagem. Não? Eu posso dizer que hoje não tinha chuva, e pode dizer que hoje tinha sol. Aos níveis originários, a linguagem pode dizer só tem sol. Claro? Quando se produz, se inventa a negação, se duplica a possibilidade. Então, tem sol e não tem sol. Originalmente era tem sol, tem chuva. A linguagem era praticamente um universo horizontal da descrição só positiva. Quando se duplicam as possibilidades de falar, através da negação, se multiplicam as possibilidades de produzir sentido de maneira que não se pode mais programar. Porque qualquer afirmação pode ser negada e qualquer negação pode ser negada e produzir afirmações. Assim que, aos primeiros níveis da produção da sociedade, as potencialidades evolutivas eram muito limitadas. Miren, hoje, sociedades desse nível utilizavam como técnicas das relações a reciprocidade. E a reciprocidade era a expectativa de uma circularidade que não prevê interrupção. Eu faço esta prestação e tenho a expectativa da outra contraprestação, de um e de outra, de uma maneira e de outra. Quando, de repente, se produzem chefes, sociedade dos chefes, no sentido de, por exemplo, o primeiro filho vai ser o mais forte, ou quem tem mais mulheres tem mais força, quem tem mais produto tem mais forças. Em outras palavras, quando se introduzem nesses mecanismos reprodutivos as primeiras diferenças, aí se interrompe a circularidade e se multiplicam possibilidades que eram improváveis antes. Sociedades, em outras palavras, que aos níveis mais baixos tinham só horizontalidade, de repente conhecem ou aprendem verticalidade. E verticalidade é diferença, distinção. E as diferenças que se produzem são originariamente diferenças entre sexos, depois diferença entre idades, e depois se transformam estas diferenças naturais em diferenças sociais. Isso quer dizer, quando os idosos têm poder de decidir, nesse momento a diferença natural se transforma em diferença social. Quando aqueles que nasceram antes que outros têm direito, têm possibilidade de obter propriedade ou de reconhecimento da força, eles são manifestações de uma verticalidade social. Quando diferenças entre a natureza das pessoas são utilizadas como diferenças sociais, no sentido que alguns têm poder, outros não têm poder. O que quero dizer? Que sociedades que aos primeiros níveis da sua estruturação têm potencialidades evolutivas muito baixas, através da introdução de transformações altamente improváveis como estas, e através transformam igualdades em diferenças, horizontalidades em verticalidades. E, nesse sentido, se abrem à evolução. Por quê? Porque se produzem diferenças entre naturezas, entre sexos que agora têm uma função social, entre
idades, entre propriedades, entre forças. São todas características naturais que, quando ingressam na sociedade e se transformam em diferenças sociais, abrem as possibilidades da variação. Assim acontece com a linguagem. E, como você vê, sociedades se diferenciam no seu interior. Uma família tem mais poder que outra. A família que tem mais poder tem mais propriedade, tem mais filhos. Tem mais filhos, tem mais força. Tem mais força, mais mulheres, mais riqueza. Variação, em outras palavras, precisa uma seleção. As famílias que têm poder não podem ser uma ou outra. Tem que ser uma. O centro tem que ser um. As periferias têm que ser ao redor do centro. E para obter centralidade, as periferias precisam eliminar a centralidade do centro. Guerra, imprevisibilidade, verticalidade, diferença. Produção de variação. O mesmo, naturalmente, acontece na comunicação social, na qual essas diferenças participam da produção de sentido. Sociedades que conhecem já estas diferenças podem falar uma linguagem que nós podemos observar como linguagem do poder para entendermos. E se diferenciam modalidades de produzir sociedade. Assim como, por exemplo, quando alguns podem excluir outros de alguns conhecimentos. Por exemplo, de conhecimento do sentido, não sei, do voar dos aves, do conhecimento do que está na interioridade do estômago do herói morto. E se excluem os demais. Esse se afirma como conhecimento. Isso quer dizer que na sociedade se introduz uma diferença entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Aqueles que podem acceder ao conhecimento e aqueles que não podem acceder. Quando isso se estabiliza, para utilizar formulações modernas, podemos dizer que na sociedade se estabilizou uma casta de sacerdotes, de intérpretes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que estavam no meio entre o que se pode ver e o que não se pode ver. Os romanos, que tinham bastante experiência com tudo isso, diziam intérpretes, o que fica no meio. E o que fica no meio entre o texto e o sentido é o intérprete do sentido do texto. Você pode ver como estas atitudes são atitudes que resultam das diferenças. Quando essas diferenças, produzindo variações, chegam através da seleção, quer dizer, essas variações se afirmam, essas não podem afirmar-se. Esta forma de domínio, esta forma de diferença se afirma, essa não. A estrutura se reestabiliza a um nível que é totalmente diferente do nível anterior. E esse novo nível da reestabilização da estrutura social vai ser outra vez o nível da produção de novas variações, etc., as quais precisam ser selecionadas e depois da seleção se estabiliza o nível. São os três mecanismos da evolução. A variação, a produção de variação, que precisa de uma linguagem que é capaz de produzir improbabilidades. Uma produção de sentido pode ser aceita ou recusada, aceita ou recusada. E assim se abrem improbabilidades, porque não se sabe o que vai acontecer.
Então, precisa de uma linguagem que tenha esta capacidade e da introdução de diferenças que quebram a circularidade da interdependência. E as diferenças que quebram esta circularidade são verticalidades, em cima e abaixo, nobre e povo, poder e falta de poder, mulheres e falta de capacidades reprodutivas, bens e falta de bens, propriedade e falta de propriedade. Isso é. Nessa maneira, a sociedade evoluciona e se diferencia no seu interior de maneiras diferentes. As maneiras diferentes da diferenciação as chamamos formas da diferenciação. E em toda a evolução da sociedade, podemos observar 4 destas formas que podemos resumir dessa maneira com forma da diferenciação segmentária, aí onde os níveis são todos iguais, sem diferenças no seu interior, primeiro. Depois, quando as primeiras diferenças se introduzem, temos uma diferença espacial da sociedade entre centros e periferias e uma diferença estratificatória entre vértice, cima e abaixo. Essas são 3 formas de diferenciação. Depois se produz uma forma de diferenciação que é a que chamamos moderna, que é a forma de diferenciação da sociedade atual, que chamamos de maneira um pouco mais complexa, sobre a qual precisamos desse algo, que é da diferenciação funcional. Agora, retomamos os temas dos quais falamos hoje. Universalidade da sociedade, decimos. Depois utilizamos a expressão lugares sociais. Depois dizemos os lugares sociais são os sistemas eles mesmos. Depois decimos que estes têm características diferentes da relação entre si e entre a sociedade. Depois dizemos que é a sociedade que se diferencia no seu interior através desses sistemas. Depois nos ocupamos das diferentes modalidades de produção de relações entre eles e utilizamos a ideia da evolução da sociedade para fazer claridade sobre como a sociedade se transforma, sobre o que acontece, porque a sociedade não pode ser programada. Claro? E chegamos até os siglos, podemos dizer 13, 14, mais ou menos, porque você sabe que não podes prever quando uma forma da diferenciação social vai a ser prevalente frente à velha. Claro? Porque não são etapas, não são anos, não são siglos que começam com o número 0 e terminam com o número 0. São processos sociais que, sendo imprevisíveis, podem produzir de maneira mais forte em um lugar social, de maneira menos forte em outros lugares sociais. Primeiro. Segundo, as transformações mesmas são elas mesmas imprevisibilidades que se produzem a partir das reestabilizações dos sistemas. Isso quer dizer que quando um sistema ou uma relação entre sistemas se estabilizou, constrói resistência às transformações. Quando a nobreza ocupa o vértice da sociedade, claro que a nobreza exerce resistência frente às transformações. E você sabe, pelo conhecimento histórico que você tem, que a burguesia precisou de siglos para transformar a resistência de uma, assim se dizia, ordem social. Nós só dizemos a resistência de uma forma da diferenciação social. Você lê nas
modalidades tradicionais de escrever a história que, não sei, a monarquia absoluta resistiu siglos frente às tentativas de democratização. Você lê, por exemplo, que a classe obrera teve que lutar siglos para ocupar poder, para obter poder, não? Essas são descrições voluntaristas das histórias. Nós utilizamos descrições estruturais das transformações, pero seja uma ou seja outra modalidade de descrever, de qualquer maneira, é claro que não se pode dizer que o 1492, 12 de outubro, começa a sociedade moderna. Pode começar em 1492 ou um siglo antes, ou mais ou menos um siglo e meio depois, naturalmente. Assim como as diferenciações não são equifinais. Não é que a transformação no interior do direito corresponde à transformação no interior da política, nem a transformação no interior da educação corresponde. Isso não existe, naturalmente. Claro. Quando dizemos sociedade moderna, queremos dizer que a forma prevalente da diferenciação tem estas características que são resultados de evolução e que cada um dos diferentes sistemas sociais é resultado da evolução. Pero, claro, e você já sabe porque tem já estes conceitos, a estrutura de um sistema, quando se transforma com relação a si mesma. Assim que a evolução do direito não é a evolução da educação, que não é a evolução da política. Claro, assim que você vê como é a forma da complexidade. Direito se transforma sempre a partir de direito. Pero direito é uma modalidade da diferenciação da sociedade, claro, e o mesmo pode-se dizer pela economia, pelo conhecimento, por tudo isso, e você vê que temos uma evolução que é universal, e nos dá a possibilidade de ver como a diferenciação da sociedade faz possíveis evoluções diferentes entre os diferentes sistemas sociais que se transformam a partir de sua estrutura. Por favor, com uma complexidade tão alta, não tem sentido dizer que Cesare transformou a democracia de Roma. Não tem sentido dizer que os bárbaros destruíram Roma. Não tem sentido dizer que a política moderna transformou o direito e que assim todos somos mais livres. Claro. Estes conceitos tão complexos nos dão a possibilidade de ver, primeiro, quanto é complexa a sociedade. Primeiro. Segundo, nos deixam ver como no seu interior continuamente se produzem possibilidades que não podem ser observadas e o que podemos fazer para conhecer, redescrever o que todas as vezes se redescreve de maneira diferente nas diferentes representações que a sociedade dá de si mesma. Nesse sentido, você pode entender o que quer dizer iluminismo, o que quer dizer romanticismo. Nesse sentido, você pode pôr o problema como opera o sistema da política. Você vê que não tem mais sentido fórmulas como a política influencia a economia. O que quer dizer? Ou a economia determina a política. O que quer dizer? Ou igualdade social. O que quer dizer? Ou primeira geração de direitos. O que quer dizer? Para observar complexidade, o observador precisa ser um observador complexo. É preciso distinções tão fortes que têm resistência frente às variações. Que todas as vezes podem dizer como elas estão construídas. Não temos
na sociedade referências universais. Uma referência universal como Deus resistiu muitos séculos como referência universal. Assim como nobreza resistiu muitos séculos. Assim como Imperium de Roma resistiu muitos séculos. Agora, podemos mais utilizar tudo isso. Momento, que agora passamos à dor do conceito. Porque até agora era a paciência. Agora começamos com a dor do conceito. Se essa é sociedade, se esse é este objeto que inclui todo em si, o que pode acontecer, que é o que observamos quando observamos sociedade moderna, em outras palavras? Que é a modernidade dessa sociedade? Esse era o último tema da dor nessa introdução, digamos, à teoria dos sistemas. Aqui, como diziam os latinos, de te fabula narrator. Neste ponto, o conto está contando de vocês, naturalmente, não? De te fabula narrator era uma fórmula que se usava na língua latina. Por que de te fabula narrator? Porque essa sociedade é a sociedade moderna. O que quer dizer isso? Como podemos utilizar todos estes conceitos que hemos produzido até agora para entender a modernidade dessa sociedade? Que é moderna? Mire, olha, a modernidade dessa sociedade moderna é uma característica que, por primeira vez, a sociedade aplica a si mesma. O que quer dizer aplica a si mesma? Você lembra que utilizamos o conceito de semântica social, não? E que dizemos que em todos os lugares da sociedade, em todos os sistemas, precisa de representações, porque através dessas representações se constrói o que se é utilizado como realidade, não? Faço direito, todos os sistemas. O mesmo acontece com sociedade. A sociedade utiliza o patrimônio de sentido que ela produz para representar-se. Assim que este patrimônio que foi produzido nos siglos na evolução social e momento que esse patrimônio de sentido se transforma sempre através de referência a si mesmo. Isso quer dizer que quando se transformam as ideias através das quais a sociedade se representa a si mesma, são as ideias que se transformam. A evolução das ideias. Claro, não são transformações dos homens, são as ideias que se transformam. E uma ideia utiliza a outra para transformar-se. Porque um sentido utiliza sentido para transformar-se. Quando você diz, para entender o que estamos dizendo, que família hoje se ha transformado, o que quer dizer? Se ha transformado os homens? Não. Os romanos também falavam de família. E na Idade Média também se falava de família. E no século XVI também, no século XVIII também, que se transforma? A maneira de reproduzir-se? Não, igual, mais ou menos. Não sei, não tenho experiência com os romanos, mas posso imaginar que era mais ou menos igual. Que se transforma. Nem os homens, nem as mulheres, nem o sexo. Família é um sentido através do qual se representa um sistema social que é família. E aqui temos, é interessante, porque temos sorte, até a palavra é essa mesma, que é uma palavra latina, família. Però quando a família foi produzida a Roma, ela fazia possível descrever uma realidade que tinha algumas características. Tinha uma verticalidade,
essa estrutura tinha funções não só reprodutivas, mas da produção da economia, tinha poder decisional, tinha representância política, tinha funções religiosas. E já essa era uma transformação de uma estrutura muito mais velha, que era a estrutura do oikos, em Grécia. Quando essa estrutura, que era a família, que tinha ao redor a gens, que era a genealogia a qual pertencia a família, despacio, sempre, quando a função política não é mais uma função política das famílias e das gentes em Roma, mas vai ser a função política de representação de alguns por parte de outros, a família se transforma e se reduz, mas se chama sempre família. Quando, com a cultura cristã, se determinam outras funções da família, se transforma a família, mas é sempre família. E podemos continuar, claro, e ver como essas transformações são transformações de uma parte na estrutura, de outra parte na representação do que faz possível as operações da estrutura. Assim que é sempre família, però totalmente transformada, totalmente diferente. E os sentidos, a semântica, o patrimônio de sentido, se transforma sempre com referência a si mesmo, não ao ambiente, que seriam os homens, as mulheres, os meninos, os servos, as faxineiras, os famuli, era para os romanos, famulus, quer dizer sirvientes e crianças, igual, e no português antigo também se usa esta palavra. Assim que, quando se chega a um nível de uma regressão social, que é a união a dois, que é uma regressão evolutiva, frente a toda essa evolução, falamos de família monogâmica moderna, mas que se ha transformado. Se ha transformado as operações da estrutura, não tem mais função política, não tem mais função econômica, não tem mais função de representância, não tem mais nenhuma dessas funções. Se fica aí com algumas das velhas funções e, na sociedade moderna, perdeu todas. Todas as funções. Tinha uma função educativa, da socialização, e agora é sempre menos. Os meninos, já com 7, 8 meses, estão no Quênia. Nem pode-se dizer que aprendem a socializar através do aprender conhecimentos, por exemplo, porque são todos na escola. Antes havia outras funções ao redor da família, não? Era uma função de reciprocidade, na ajuda recíproca de todos, naturalmente. E agora ainda tudo isso foi perdido. E, o problema, que na evolução, todas as vezes quando algumas funções foram transferidas a outros sistemas, nos novos sistemas tinha substitutos funcionais. Quero dizer, quando a família romana, na evolução, perde a função representativa de tipo político, são os particulares que obtêm funções representativas de tipo político. Quando a família perde a função da educação das gerações, não? Se difundem as escolas. Quando a família perde a função de manter a propriedade, claro,
se produzem na economia situações que não precisam mais a unidade da economia, da propriedade familiar. Não? Os contratos modernos fazem possível tudo isso. Com muitas das funções residuais que tinha a família moderna, agora se ha produzido que a família não tem mais estas funções e não tem substitutos funcionais nessa sociedade. Por exemplo, assistência aos idosos, reciprocidade nas prestações familiares, etc, etc. Não? E outras, momento. Quero dizer, porque voltamos ao tema do qual estávamos falando, que família, por exemplo, se transforma, mas a palavra transformar e a palavra evoluir tem dois sentidos. Se transforma as operações da estrutura, as funções, e as representações semânticas que fazem possível falar de família sempre de maneira diferente em relação às diferentes formas de diferenciação social que se ha produzido. Sempre família, sempre de maneira diferente, sempre evolução no interior da semântica e sempre transformação no interior da estrutura das operações que se referem a essa unidade que se chama família, que é um sistema social. Tudo isso para que você possa ver como a evolução da sociedade quer dizer evolução das operações, isso quer dizer o que acontece na família, o que acontece na educação, o que acontece na economia, e evolução das representações, dos sentidos que fazem possível à sociedade realizar e produzir algumas operações e não mais outras, não mais as velhas. Um novo conceito, uma das palavras que introduzimos hoje, depois de falar da estrutura da sociedade, da universalidade da sociedade e do social, que nos faz falar de uma só sociedade, e depois de falar de semântica, de estrutura, que era a última diferença da qual falamos a última vez, introduzimos hoje o sentido de evolução da sociedade, de uma parte, e de outra parte de diferenciação. Evolução é produção de formas diferentes da diferenciação social. Entre eu e Péricles, que foi um grande político grego do século V, as diferenças são muito pequenas. Não sei quanto cabelo tinha ele estava vestido de maneira diferente, tinha mais ou menos a minha altura. Mas entre a Constituição do Brasil de 1988, quando é, e a Constituição de Péricles do V século, as diferenças são infinitamente grandes. Como podemos entender tudo isso? Esse é o esforço que faz a teoria da sociedade através da teoria dos sistemas. Me permite entender como se transforma a estrutura da sociedade, e a Constituição de Atenas faz parte da estrutura da sociedade, de maneira totalmente independente do que acontece no seu ambiente. Para entender a estrutura da sociedade grega, você não precisa saber quanto eram os cabelos de Péricles e se ele tinha 1,20 m ou 1,80 m, assim como para entender a estrutura da Constituição deste país, você não precisa saber como era a cara dos deputados que tomavam decisões. Pero essa diferença, que formulada dessa maneira parece óbvia, é uma diferença que as teorias da sociedade não consideram. Fazem confusão, porque elas consideram as bondades, as intenções, os projetos, os programas, as decepções, tudo que fazem os particulares, e confundem isso com o objeto, com sociedade, em outras palavras. A
teoria dos sistemas a qual eu tenho a expectativa de ter aberto algumas portas para você ingressar, não faz esta confusão e dá a possibilidade de observar finalmente sociedade como esse grande universal conjunto, conexão de operações exclusivamente sociais que são comunicação e dá a possibilidade de observar como elas se transformam, de observar quais são as funções esquecidas e quais são as possibilidades abertas através deste contínuo esquecer. Sociedade esquece de maneira seletiva, voltam sobre si mesmas de maneira seletiva e através desse contínuo esquecer e voltar, retomar e deixar, produzem transformações estruturais grandíssimas, como as transformações estruturais que nós chamamos sociedade moderna, sociedade contemporânea. A dificuldade de observar a sociedade moderna, da qual espero vamos a falar no nosso último encontro, as dificuldades fazem de maneira que alguns inventaram a pós-modernidade. Antes de achar ou de pensar na pós-modernidade, nós precisamos de ver o que entendemos com modernidade. E temos que ver se anteponer a palavra sociedade, neo, pós, bio ou coisas assim, transforma a sociedade ou não é mais que expressão da dificuldade da observação que temos. Porque essa sociedade, a única que temos, e seria oportuno cuidarmos um pouco mais dela do que fazemos, é a sociedade moderna. E as primeiras manifestações da modernidade, dessa sociedade, o que temos frente a nossos olhos e temos dificuldade em observar, porque está muito cerca de nossos olhos. A riqueza estrutural dessa sociedade ainda não é objeto de observações complexas. Assim que não temos a possibilidade de observar essa complexidade. Não sei se o Dr. Manuel distribuiu também a eles os artigos que estão em Tempo, Memória e Direito. Sim? Então, agradecemos ao Dr. Manuel por esta cortesia. Você tem um artigo que se chama, bastante complexo, a descrição da complexidade na sociedade moderna. Se você, quando não tem outras coisas que fazer, vai ler este artigo, pode ser que, não sei quanto vão ser felizes, pero tem a possibilidade de ver quanto é complexo em tentar de descrever a complexidade. O que quer dizer descrever a complexidade? Como pode observar uma estrutura que chamamos complexa e que através da observação se transforma. Vocês são jovens, são abertos, têm possibilidades infinitas. Eu sou seguro que você pode fazer e ler este artigo. Nos fica um último tema, que seria a modernidade da sociedade moderna. E espero que com esse tema podemos concluir a abertura. Quer dizer, abrir de maneira definida, de maneira definitiva, a sua fantasia e paixão cognoscitiva à teoria dos sistemas. E este é o tema do qual vamos a falar a próxima vez, a modernidade da sociedade moderna. E agradeço.